Fala galera, Gabriel Rodrigues aqui. Vocês estão no Money in the Box e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do último vídeo, que é a respeito do fundo de garantia por tempo de serviço, mais especificamente falando sobre as possibilidades de saque e como a pessoa faz para sacá-lo, tá bom? Então, senhores, para começar, a gente precisa estabelecer que, em regra, o valor que é colocado no fundo de garantia por tempo de serviço, no FGTS, se você não sabe o que é FGTS, corre para ver o primeiro vídeo desta série, ele fica retido. Você não pode sacá-lo a seu bel prazer. Apesar de ele estar numa conta sua, você não pode sacá-lo no momento que você quiser. Existe uma série de possibilidades para saque que são taxativas. Essas séries de possibilidades, essas hipóteses de saques, são estabelecidas pela própria lei, essa lei aqui em tela, e ela determina quando e sobre quais condições o trabalhador pode sacar os recursos do fundo de garantia. Aqui eu vou listar a maioria das possibilidades. Como são várias e algumas possibilidades muito longínquas, talvez eu acabe deixando alguma de fora, mas se eu não trouxer, vou deixar aqui o link do site da Caixa, que tem um regulamento, você pode ver com cuidado, e também algumas dessas formas, por ser mais específicas, vão ter vídeos gravados à parte. Então fica conosco, esse conteúdo vai ser muito rico, vai ser muito importante para que você conheça seus direitos e saiba quando pode ou quando não pode sacar o valor do FGTS, tá bom? A primeira possibilidade, e talvez mais comum e mais importante, é a demissão sem justa causa. Quando o empregador demite o funcionário sem justa causa, o próprio empregador pode fazer a liberação dos recursos que tem no fundo de garantia, colocar uma multa de 40% e o empregado, se ele estiver na famosa modalidade de saque e rescisão, ele vai poder levantar tanto o valor do FGTS quanto o valor da multa rescisória. Mas isso só acontece se ele estiver no saque e rescisão. E aqui eu já incluo a segunda possibilidade de ele poder sacar o FGTS, que é a respeito do saque aniversário. Mas sobre o saque aniversário, ele tem tantas regras específicas, ele tem toda uma normativa própria, por ser muito recente e por ser muito polêmico, que eu não tratarei a respeito desta modalidade neste vídeo, mas garanto que no próximo vídeo vai ser especificamente sobre saque aniversário e as suas regras. Então, a início, o que você convém saber é que a primeira possibilidade de você sacar o seu fundo de garantia é a demissão sem justa causa e a segunda possibilidade é o saque aniversário. A terceira possibilidade, e aqui eu estou colocando por ordem de ser mais comum, as hipóteses mais utilizadas, por isso eu estou fazendo essa ordem, a terceira possibilidade é para aquisição ou amortização de imóvel próprio. Quando a pessoa quer comprar uma casa ou quando a pessoa já tem um financiamento e quer abater o valor da dívida dela junto ao banco, ela pode usar o FGTS para isso. Mas também existem critérios, também existe regramento específico e sobre a possibilidade de usar o FGTS para compra ou amortização de financiamento habitacional, também teremos um vídeo separado que vai ser lançado posteriormente. Então, por enquanto, fiquemos apenas com essas informações. Primeiro, você pode sacar quando for demitido sem justa causa. Segundo, quando estiver no saque aniversário. Terceira possibilidade, quando for comprar um imóvel, desde que cumpra as regras, ou for liquidar ou amortizar algum imóvel que você tenha em financiamento. A quarta possibilidade, e essa sim é uma possibilidade muito importante que muita gente não sabe, é a questão da inatividade ou passar 3 anos fora da sistemática do FGTS. Como assim? Imagine, por exemplo, que você trabalhou de carteira assinada, teve lá o valor que foi colocado no seu fundo de garantia, mas você pediu demissão. Você não foi demitido, você pediu por conta própria demissão. Digamos, por exemplo, que você pediu demissão do seu emprego de carteira assinada, do seu emprego CLT, porque foi assumir um concurso público. Você pediu para sair. Como você pediu para sair, o seu fundo de garantia ele fica retido, ele fica preso. Agora, existe uma possibilidade, que é, se você passar 3 anos sem trabalhar de carteira assinada de novo, ou seja, sem ser optante pelo FGTS de novo, você não ter contribuições no seu FGTS por 3 anos,
você pode receber o valor que ficou retido. Ou seja, se nesse exemplo que eu dei, você pediu para sair do emprego e está 3 anos já no concurso, ou seja, sem FGTS, porque quem é concursado não tem FGTS, você pode resgatar, pode sacar todo aquele valor que ficou preso no momento da sua demissão. Essa é uma hipótese importantíssima e que muita gente não sabe, que é quando você pede demissão e assume, por exemplo, um concurso, ou não quer mais trabalhar, às vezes a pessoa quer dar uma pausa na carreira, quer virar autônomo, por exemplo, e não trabalha mais de carteira assinada, não é mais optante pelo FGTS, há mais de 3 anos você pode sacar aquele valor que ficou retido. Aqui vem uma coisa muito importante sobre essa possibilidade dos 3 anos fora da sistemática, que é a seguinte: você tem que passar 3 anos sem trabalhar de carteira assinada, não apenas naquela empresa. Como assim? Digamos que você trabalhava até 2015 e você trabalhava em 2 empresas, trabalhava na empresa A e na empresa B. Você foi demitido da empresa A, você pediu demissão da empresa A, mas ficou trabalhando na B. E em 2020 você quer tirar o dinheiro da A, mas você continua trabalhando na empresa B. Nesse caso, você não pode. Para você receber por essa possibilidade, tem que passar 3 anos sem qualquer vínculo com o fundo de garantia. 3 anos de inatividade total relacionado ao FGTS, tá bom? Essa é uma possibilidade muito importante que pouca gente sabe. Outra possibilidade muito comum é a questão da aposentadoria. Se você conseguiu se aposentar pelo Estado, pelo INSS, por exemplo, ou se você conseguiu se aposentar de qualquer outro modo, você consegue também sacar o seu valor que tem no FGTS. Exemplo, imagine que você trabalha numa empresa e você conseguiu se aposentar, mas ainda continua trabalhando. Você não pediu demissão, você continua empregado, porque às vezes é muito comum que a pessoa consiga o direito de se aposentar, mas decida continuar trabalhando. Como você continua trabalhando, em regra, você não poderia sacar o valor do FGTS, mas por ter se aposentado, você pode sim sacar os valores referentes ao FGTS. Ou seja, se você se aposentar, você tem direito de levantar os recursos ali retidos, tá bom? Outra possibilidade muito semelhante a essa da aposentadoria é a possibilidade a respeito da idade. Quando se tem 70 anos, independente da situação, você vai poder sacar os valores do seu FGTS. Ou seja, se você tem 70 anos e ainda trabalha e não é aposentado por algum motivo, o que na prática é bem improvável, mas por algum motivo você ainda não for aposentado, não tiver outra condição de tirar o valor do seu fundo de garantia, você pode tirar por ter 70 anos de idade. Essa é uma possibilidade legal que permite que você saque o valor do seu FGTS. Agora, a partir deste momento, a gente trará algumas possibilidades um pouco mais remotas que podem ser utilizadas para saque do FGTS. Essas que eu falei para vocês são as mais comuns, mas agora a gente vai trabalhar com algumas que são um pouco mais difíceis de acontecer na prática, tá bom? A primeira possibilidade, que é um pouco ainda comum, mas que não é tão usual, é a questão de doenças graves. Algumas doenças dão direito a receber o FGTS, mesmo que você trabalhe. Exemplo, digamos que a pessoa tenha câncer, ou então tenha a AIDS. Essas doenças graves, e tem um rol de doenças graves na lei do FGTS, é rol taxativo, estabelece que se você tiver uma dessas doenças graves, você pode sacar o valor do seu fundo de garantia. Para você saber qual a doença que está enquadrada nessas doenças graves, você consegue descobrir por meio do site da Caixa, no regulamento do FGTS também tem essas informações, tá bom? Outra possibilidade, muito parecida com essa, é a questão de uso do FGTS para compra de equipamentos para acessibilidade. Ou seja, digamos que uma pessoa é optante para FGTS, tem trabalho de carteira assinada ou algo do tipo, e tem uma deficiência no pé. Ela precisa comprar uma prótese para o seu pé. Ela pode usar o dinheiro do FGTS para comprar essa prótese. Mesmo que ela continue trabalhando, mesmo que ela não tenha nenhuma outra possibilidade de saque, essa possibilidade dá direito a ela de sacar o seu fundo de garantia estritamente no valor da prótese. Ou seja, se a pessoa tem 50 mil no fundo de garantia, mas a prótese custa apenas 20, ela não vai poder sacar os 50 mil. Ela vai sacar apenas o que é necessário para a compra da prótese, tá bom? E assim segue algumas outras possibilidades que não são tão comuns mais ainda, que é, por exemplo, a questão de calamidades. É muito comum que seja liberado o FGTS para situações de cidades inteiras, ou estado, dependendo da situação, que seja muito caótico. Exemplo,
uma enchente que acabou com a cidade, um terremoto, que aqui no Brasil é mais difícil, não é mais um terremoto, um tsunami, qualquer evento que tenha uma calamidade pública oficialmente declarada pelo governo, dá direito a receber o saque do FGTS. Um exemplo bem recente que nós tivemos foi o caso das chuvas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, muitas cidades de lá tiveram fortes problemas com a chuva, foram decretados regimes de calamidade pública e nessas cidades que foram determinados o regime de calamidade pública, pôde ser sacado o FGTS, tá bom? Por quem era morador dessa cidade, evidentemente. Outra possibilidade, e essa é recentíssima, pouca gente sabe, é para pessoas que têm filhos autistas. Então, se o pai ou se a mãe tem filho autista, por meio de um procedimento bem burocrático, é possível sacar o FGTS da pessoa. Evidentemente, vai ter que passar todo um laudo técnico, vai ter que passar toda uma solicitação específica na Caixa, mas sim, é possível sacar a FGTS caso você tenha algum filho autista ou algo semelhante, tá bom? Existem algumas outras possibilidades, mas devo me esquecer de alguma, mas em regra essas são as principais. E outra que é muito comum, mas que as pessoas não sabem diferenciar, é a questão do prazo determinado. Alguns contratos, eles são feitos por prazo determinado. O mais comum é o que nós chamamos de prazo de experiência. Quando você começa a trabalhar, em regra, a empresa te faz uma experiência de 90 dias. Se por acaso ela te demitir nesses 90 dias, ela não paga aquela multa de 40% que nós falamos no começo deste vídeo e no vídeo anterior, e você pode sacar o FGTS. Observe que você não foi demitido, o contrato apenas não foi efetivado. E você também não pediu demissão, o contrato apenas não foi efetivado. Nessas duas possibilidades, você receberá o valor do seu fundo de garantia por não ter sido demitido e por ter passado o prazo de experiência. E uma última possibilidade que me vem à mente agora, mas que eu só vi em 2 casos e que é muito raro de acontecer, é para alguns investimentos. Às vezes, quando alguma empresa pública vai fazer o IPO, abertura de capital na bolsa, ou algo do tipo, o governo federal, por meio de lei específica passada pelo Congresso Nacional, evidentemente, eles possibilitam sacar o FGTS para aplicações financeiras. O exemplo recente que nós tivemos, acredito que em 2021 ou 2022, e que aconteceu na prática, foi o caso das ações da Petrobras. O governo federal permitiu que quem tivesse interesse, pudesse sacar o dinheiro do FGTS para exclusivamente aplicar nas ações da Petrobras, por causa de uma manobra aí política e orçamentária que o governo tinha feito em relação com as ações da estatal pública, tá bom? Estatal, evidentemente, que é pública. Então, é isso, senhores. Essas são as principais possibilidades. Podem ter outras possibilidades mais raras, mas também, em regra, não é o caso. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber sobre alguma informação específica de alguma dessas modalidades que eu falei, sem ser, evidentemente, saque aniversário e utilização para contrato habitacional, porque essas duas possibilidades nós trataremos a respeito em vídeos oportunos e separados, individualizados, a gente pode colocar aqui embaixo, vocês podem comentar que a gente vai tratar com vocês a respeito dessas dúvidas em próximos vídeos. E é claro, para ajudar o canal, nós pedimos sempre, esse conteúdo pode não ser útil necessariamente para você, mas pode ser muito útil para o seu colega que não trabalha mais, pode ser muito útil para um parente seu que já está aposentado, pode ser muito útil para uma pessoa que você conhece que tem filho autista, pode ser muito útil para uma pessoa que está aposentada e que não sacou, ou para alguém que tem uma deficiência e não sabe que pode usar o valor do FGTS para comprar uma prótese. Enfim, se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe, comente, deixe o seu like. Se você achar que ele pode ser útil para outra pessoa, compartilhe. Isso ajuda tanto o canal, quanto pode ajudar a levar conhecimento e bom conteúdo a mais longe, tá bom? Então é isso, siga-nos e fique sempre atento para que vocês sempre tenham Money in the Box. Até mais, tchau, tchau!